Olá a todos e a todas, meu nome é João Moscato, sou do sexto semestre do curso de Educação Física da Unicamp e o que eu vim apresentar para vocês hoje é um trabalho de iniciação científica feito sob orientação do professor Edivaldo Góes com o seguinte título: Educação do Corpo e Identidades Brasileiras, Representações da Juventude na década de 1930 em A Gazeta. A importância da juventude vem no sentido de não se limitar às grandes divisões homogeneizadoras, como por exemplo a de classes econômicas, porque se a gente se limita a fazer análise do mundo social a partir dessas grandes divisões, a gente deixa escapar a particularidade de grupos sociais que são muito distintos e que são valiosos. Então, devido à grande plasticidade, grande multiplicidade cultural existente na esfera social, se faz necessária a compreensão de outras identidades que vão além das grandes divisões, para que a gente consiga tornar o mundo social inteligível. Essa pesquisa ela tem sua intersecção com o campo de humanidade na educação física a partir do entendimento do corpo jovem enquanto uma construção social. Então, o corpo jovem ele não se limita a designações biológicas e psicológicas, ou seja, ele não é constituído exclusivamente por uma materialidade, mas existe uma expressão valorativa nesse corpo que é atribuída histórica e culturalmente. São essas representações que constituem o ser jovem que a gente visa apreender. E aliás, se a gente for pensar sobre a ótica da juventude enquanto categoria social construída, também inferimos que as explicações e as delimitações dela por parte de áreas de conhecimento como a biologia e a psicologia também são frutos de um contexto social e histórico específico. O sujeito que na sua juventude não atende certas expectativas, ele bagunça de certo modo as representações que circulam em determinado tempo e espaço sobre ele. As representações são significações que permitem ao sujeito que ele entenda o mundo social, que ele compreenda o mundo social. Então, um exemplo que eu trago interessante é uma fonte que eu cito na pesquisa de 1931 que diz o seguinte: o sujeito em sua mocidade foi chamado de ovelho devido à sua prudência e rigidez de costumes. Ou seja, existe uma crise de representatividade entre o que se representa como jovem e o que essa pessoa tem de comportamento, né? Por isso é chamado de ovelho. Então, entendendo esse corpo jovem também como uma construção social e o corpo como objeto de estudo da educação física, procurar entender essa dimensão simbólica dos corpos jovens torna-se um tema pertinente para a área da educação física. Quanto aos resultados, as fontes mostraram uma forte associação da juventude com a eugenia, com o esporte e um discurso forte de manutenção da juventude e rejuvenescimento. É importante ressaltar a centralidade da eugenia, né? Todos os elementos convergem para a eugenia. Primeiramente, a ideia da juventude percebida como um parâmetro para a eugenia, ou seja, quanto mais jovem a população, mais eugênica é essa sociedade. É aí que entra a procura por maneira de manutenção da juventude e de rejuvenescimento que eu comentei acima. E o esporte, por outro lado, defendido como uma prática corporal que contribuiria para o fortalecimento da raça e, portanto, para a eugenia. No relatório final eu explico com mais detalhes de que maneira ocorre a inter-relação desses elementos e a inflexão deles para os princípios da eugenia. Agradeço a atenção de vocês, abraço e bom congresso a todos e a todas.